Olá pessoal, tudo bem? Dentro da disciplina de tecnologia de leite derivado, nós vamos tratar de diversos assuntos a respeito dessa importante tecnologia, né? É uma tecnologia que está em evidência, né? Ano passado, 2017, houveram diversos casos, né, tratando de fraude no leite, né? E é um alimento amplamente consumido pela nossa população, principalmente pelas crianças, né, por ser uma importante fonte de cálcio. Então, a gente vai começar nessa disciplina falando um pouco do leite, a sua composição química e principais características. Vamos tratar do leite como um alimento e também como matéria-prima para a elaboração de diversos produtos alimentícios, dentre eles, né, o queijo, o iogurte, o doce de leite e a manteiga. Vamos lá? O foco principal da disciplina é o leite de vaca, que é utilizado então pela população humana, né, como alimento ou como matéria-prima, como eu já disse, na elaboração de uma infinidade de produtos. Do ponto de vista biológico, ele é a secreção das glândulas mamárias de fêmeas mamíferas, cuja função natural é a alimentação de recém-nascidos. Então, o leite, né, na evolução, né, dos animais, dos mamíferos, é o primeiro alimento do filhote, que contém todas as substâncias para que esse indivíduo, esse animal, se desenvolva plenamente, porque todos os vitaminas, sais minerais, nutrientes estão presentes neste alimento. Porém, do ponto de vista tecnológico, mais precisamente do ponto de vista físico-químico, leite é uma mistura homogênea de grande número de substâncias, dentre elas lactose, glicerídeos, proteínas, sais minerais, vitaminas, enzimas, das quais algumas estão em emulsão e outras em dissolução verdadeira. Então, quais substâncias se encontram em emulsão? São aquelas substâncias que têm caráter apolar, ou seja, que não têm menor afinidade com a água. E as que estão em verdadeira dissolução são aquelas substâncias que são totalmente solúveis em água. Então, o que é lactose, que é um carboidrato, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do solo, sais minerais, tá? Dentre outros. E a gordura e as substâncias associadas, principalmente a caseína, não esqueçam deste nome, caseína, que é a principal proteína do leite. Acreditem, ela tem caráter apolar. Mas vocês podem estar se perguntando, mas quando eu vejo um leite, um copo de leite, ele é uma mistura homogênea, eu vejo na minha frente um líquido branco. Sim, ele é um líquido branco, mas ele é considerado uma emulsão estável. Para quem está tentando lembrar, emulsão é uma dispersão coloidal que ocorre entre dois líquidos que não se misturam, água e óleo, tá? O leite homogeneizado, ele possui gorduras, em micropartículas que estão dispersas na água, Lembrando que em torno de 88% a cada 100 ml de leite é justamente água, o restante são as outras substâncias, A olho nu, como eu já comentei, parece ser apenas uma solução, isto é, uma mistura homogênea. Porém, se usar instrumentos ópticos, nota-se diversas partículas em suspensão, sendo, portanto, uma dispersão coloidal do tipo emulsão. A figura aqui trata muito bem, a disposição das diferentes substâncias do leite no meio aquoso, que vai variar dependente de quais sejam elas. Então, vamos pensar no copo de leite e que a gente tem um instrumento que consegue ampliar, o conteúdo dentro deste copo. Então, a gente tem aqui três lentes, Uma que consegue ampliar 5 vezes, outra 500 vezes e outra de 50 mil vezes. Aqui aumenta 5 vezes, não altera muito. A gente vê então aquela mistura homogênea, ou seja, a gente não consegue detectar partículas, diferenciar, é tudo homogêneo, como se estivesse em completa dissolução. Porém, usando uma lente mais potente, vezes 500, a gente já consegue visualizar glóbulos de gordura, E esses glóbulos de gordura, eles estão dispersos, Claro que tem um agente emulsificante que permita que essa mistura a olho nu seja, então, homogênea, seja uma emulsão, uma solução verdadeira. Porém, não é. Aumentando em 50 mil vezes, a gente vê ali
Nas laterais tem globos de gordura e tem micelas de caseína. Como eu já comentei, a caseína ela é uma substância associada à gordura por ser uma proteína de caráter apolar, ou seja, não tem a menor afinidade com a água. E acredito que o conteúdo total das proteínas, a caseína está em torno de 78%, sendo então considerada a principal proteína do leite. E ela também vai ser, depois, na elaboração de produtos, a massa do queijo, por exemplo. É a caseína juntamente com gordura. Mas mais tarde iremos conversar a respeito disso. Bom, pessoal, temos essa tabela que traz, então, os dados a respeito da composição química do leite de diversas espécies e diferentes raças de gado, tá? Então, temos espécies humana e mulher, vaca, ovelha, cabra, foca e coelha. A vaca temos aqui 3 raças, dentre elas Jersey, que é amplamente conhecida como gado leiteiro, grande produtor de leite e tem aqui no nosso estado. E os teores, nutrientes, né, dos diferentes leites produzidos por essas espécies, né, ou raças. Gordura, proteína, lactose, cinzas e extrato seco, né? Lembrando que o extrato seco aqui é a soma de todos os nutrientes, tá? Menos a água. Então, se a gente fizer, então, pegar o dado, vamos supor ali, extrato seco da mulher, 12,6, menos 100, então restam 87,4%, que é representado pela água, né? Então, que é o composto majoritário do leite, né? Isso faz com que também o leite seja um alimento altamente perecível, assim como a carne, né? Possui uma alta atividade de água, o pH acima de 4,5 e tem como nutrição, né, a fonte de proteínas, tá? Aqui a gente pode falar da gordura, né? A gordura é o componente mais variável entre as espécies, tá? Aqui representadas nessa tabela, alcançando valores extremamente elevados nos mamíferos aquáticos, como por exemplo a foca. A foca, pessoal, tem em torno de 53,2% de gordura o seu leite, né? Mas tem que pensar que cada espécie tem as suas necessidades, né? Então a foca, né, desde que o animal nasce, ele precisa de uma fonte muito de gordura, né? Até por um ambiente, né, digamos, hostil, gelado, que esses animais costumam viver, né? Então eles precisam ter gordura até para se manter o metabolismo, né, funcionando plenamente, tá? Além disso, a gente também faz a comparação que a gordura, tá, é inversamente proporcional, tá, à água. Então, sempre que determinado fonte de leite, né, esse leite tenha bastante gordura, inversamente proporcional vai ser o seu conteúdo aquoso. Como eu já falei, então a água é o constituinte quantitativamente mais abundante, no qual são dissolvidos ou dispersos ou emulsionados todos os demais componentes. A maior parte encontra-se na forma de água livre, embora haja água ligada a outros componentes, tais como proteínas, a própria lactose, vitaminas e sais minerais. Lembrando então do conceito de água livre, é aquelas moléculas de água que sim estão disponíveis para o ataque de micro-organismos ou reações enzimáticas. Bom, a lactose, pessoal, é o único carboidrato presente no leite, tá? Não tem outro carboidrato, apenas lactose. Que no gado bovino está em torno de 4,9%, né? Aqui, então, se encontra a molécula da lactose, né? A lactose, lembrando, né, é um disacarídeo, formado, então, por 2 unidades de monossacarídeos, que temos a glicose e a galactose. Lembrando também, muito importante, que a lactose é um açúcar redutor, e é este açúcar que participa da reação de Maillard. Então, vamos conversar quando chegarmos no tema doce de leite, né? Que é muito importante, né, a presença da lactose para que ocorra, então, o escurecimento do produto, né, doce de leite. Também é muito importante a lactose porque ela é substrato para bactérias láticas, né, que as transformam em ácido lático, produzindo produtos derivados, tal como o iogurte. Então, a fermentação lática, né, nada mais é que micro-organismos específicos que vão utilizar como substrato o açúcar do leite, que é a lactose, transformando em ácido lático, diminuindo o pH. E isso faz que transforma a matéria-prima em um produto. E o exemplo, então, principal dessa transformação
né, desse produto novo é o iogurte, que a gente também vai conversar com maior riqueza de detalhes mais adiante. Bom, a gordura do leite, ela merece um tratamento especial porque ela também é matéria-prima, digamos assim, da elaboração de outros produtos tais como a manteiga, creme de leite. Quando o leite chega no laticínio, né, ele é padronizado. Se vocês pegarem uma embalagem de leite longa-vida, né, leite integral, vocês muitas já veem na própria embalagem descrito padronizado 3%. Então, pela nossa legislação, o leite integral ele é 3%. Se lembrarem, lá daquela tabela de composição química, em torno, né, da GES, se não me engano, é 3,5%. Significa isso, né? Que tem maior conteúdo de gordura do que outras raças. E se faz a padronização para ficar um produto padrão em todos os lotes. E essa gordura que é retirada, ela é descartada? Não, ela é utilizada para a elaboração de produtos derivados, tais como o creme de leite e a manteiga. Bom, o que a gente pode também dizer? Que em termos gerais, a gordura do leite pode ser definida como um conjunto de substâncias passíveis de serem extraídas pelo método de Rose-Gottlieb, tá? Que nada mais é que a extração por solventes que têm uma afinidade química, né? Ou pelo método de Gerber, digestão ácida com ácido sulfúrico e posterior centrifugação. Então, esse método de Gerber ele é muito utilizado para determinar gordura em derivados de leite ou no próprio leite alimento, tá? E se consegue verificar se o teor de gordura está dentro do padrão ou não. Então, se é um leite integral, tem que ter, né? Tem que ter como resultado uma análise de gordura os 3%. De todos os componentes do leite, a fração que mais varia é a formada pelas gorduras, cuja concentração oscila entre 3,2% e 6%. Bom, então, em torno de 98,5% do leite, da gordura, são lipídios apolares e lipídios polares, como fosfolipídios, em torno de 1,5%. Por que eu estou falando desses lipídios polares? Estou vendo ali embaixo, lecitina, em torno de 0,26%, a lecitina é um agente emulsificante. Então, por isso que a olho nu, a gente consegue, né, visualizar aquele líquido branco. Ou seja, ela que permite que, por ser um agente emulsificante, forme uma emulsão estável. Ou seja, ela é uma molécula que se une tanto na parte polar, que é representada pela água, e pela parte apolar, que é a gordura em si. Então, tem naturalmente no leite, não precisa ser adicionado, tá? E os glicerídeos, o triglicerídeos, que é então composto por 3 ácidos graxos, é a fração principal, tá, de lipídios no leite de vaca. Bom, por curiosidade, né, a porcentagem dos ácidos graxos majoritários no leite, então o leite de vaca, é o ácido oleico, em torno de 29,8%, tá? O ácido oleico é um ácido insaturado. Em seguida, o ácido palmídico, com 26,3%, né, que é um ácido saturado, ou seja, não tem dupla ligação entre carbonos, né. Pode verificar que não há um padrão, então, temos aqui, vou pegar no oleico, que é o principal, na vaca está em torno de 29,8%, na ovelha 20%, cabra 28,5%, e na mulher 46,4%. Então, isso é muito de cada espécie, né? Tem mais uma questão de curiosidade que eu trago essa tabela. O que a gente pode falar das substâncias nitrogenadas, né? Depois da água, o principal constituinte do leite justamente são as proteínas, né? E a principal proteína, ela é a caseína, né? A caseína, ela tem 4 tipos de moléculas diferentes, a kappa, beta, alfa, S2 e alfa S1. E só para mostrar para vocês que elas têm composições químicas diferentes, né? Pra gente pensar o que é proteína. A proteína nada mais é que uma sequência exata, né, de aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. E os aminoácidos, eles estão divididos em 4 grandes grupos: os polares, neutros, os apolares, os carregados positivamente e os carregados negativamente, né? Vocês podem verificar que o branco justamente é a zona hidrófoba, ou seja, composto por aminoácidos apolares. Como eles estão em maior quantidade, é por isso, né, que
a caseína, né, todas as caseínas, elas têm caráter apolar e elas têm que estar dispersas na água, né, com a colaboração de agentes emulsificantes, né. Quando há uma separação, ela está sempre associada à gordura por ter uma afinidade química com essas moléculas. Bom, a concentração média de substâncias nitrogenadas, né, no leite de vaca, então tá aqui, ó, proteína, então, falando em 95%, 76% é caseína, 76%, vocês vão encontrar outros autores que falam de 78%, né, e mostra, então, a quantidade ali, ó. Só por curiosidade, o que é importante a gente saber aqui? Que a principal proteína do leite, sim, é a caseína, né? A gente sabe que são 4 tipos, mas é, no total, caseína, né? Em torno de 76% a 78% de todo o conteúdo total proteico no leite de vaca. E essa caseína, então, ela tem um caráter apolar por possuir maior quantidade de aminoácidos apolares. Também a gente pode, né, dizer que também há proteínas no soro, né? Por isso que do soro se faz subprodutos de grande valor econômico, né, e também nutricional, como a bebida láctea e a ricota. Eles não são feitos de leite, não, são do soro proveniente da dissora na elaboração do queijo. Então, sabe-se, né, que esse soro possui também proteínas e elas têm valor biológico em menor quantidade. Então, temos as lactoglobulinas, né, que são presentes então no soro do leite. Em relação aos sais minerais, tá, são englobados compostos não ionizados, isso que se encontram ou podem encontrar-se sob a forma de íons de baixo peso molecular no leite. Então, nós temos aqui majoritariamente os fosfatos, citratos, cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Então, esses sais onde se encontra o cálcio, né, amplamente consumido no leite, principalmente pelo público infantil, por ser fonte de cálcio, muito importante para o fortalecimento dos ossos. E temos como componentes minoritários ferro, bóron, manganês, zinco e outro. Eles podem ser encontrados em solução ou também no estado coloidal. Bom, então temos aqui, por curiosidade, a composição média de sais em miligramas por 100 ml de leite de vaca. Então temos aqui sódio 50 miligramas, potássio 145, cálcio 13 miligramas, tá? Já dentre as vitaminas do leite bovino, tá, de vaca, então temos aqui vitamina A 0,4 miligramas, vitamina C 21,2 miligramas. Então, podemos sim considerar que o leite é uma grande fonte de vitaminas, né? Tem tanto vitaminas lipossolúveis como hidrossolúveis na sua composição. E, para finalizar, né, alguns dados sobre características sensoriais do leite, né? O sabor e odor do leite fresco, tá? Ele pode sim ser considerado um sabor sui generis pouco pronunciado, essencialmente devido à relação entre lactose e cloretos, apresentando-se como doce e salgado, não ácido e não amargo, tá? Ele pode ser afetado em condições como a ocorrência de masmite ou mamite, tá? São infecções no úbere, né? E até lembrando que leite com mamite não deve ser utilizado para consumo, deve ser descartado, né? Ainda mais porque o animal está recebendo antibióticos, né? E tem que respeitar o tempo de carência, né, do fabricante do medicamento. Sabores e odores pronunciados em leite fresco deve-se usualmente à alimentação, ração, silagem e ao ambiente de ordenha. A gente vai estudar daqui a pouquinho a respeito da higienização na ordenha e no local, né? O leite, ele absorve odores, então é um tipo de alimento muito cuidadoso, assim, muito frágil, digamos assim, porque qualquer odor estranho ele absorve, né, e passa a alterar então as suas características, tá? A cor, ela é branca, ela resulta da dispersão da luz refletida pelos glóbulos de gordura e pelas partículas coloidais de caseína e de fosfato de cálcio. A homogenização torna o leite mais branco pela maior dispersão da luz.
por curiosidade, pessoal, cores anormais podem resultar de desenvolvimento microbiano, como a cor vermelha causada pela bactéria do gênero Serratia e a cor azul pela bactéria do gênero Pseudomonas. Pseudomonas, lembrando, é um agente deteriorante amplamente presente em alimentos de origem animal. A acidez, logo após a ordenha, tá? Ela apresenta a reação ácida com faleína, mesmo sem que nenhuma acidez, como ácido lático, tenha sido produzido por fermentações. A acidez do leite fresco deve-se à presença de caseína, fosfatos, albuminas, dióxido de carbono e citrato, que são substâncias que se comportam como ácido. Logo depois da ordenha, né, como se faz logo o pré-beneficiamento, depois do beneficiamento, a presença de acidez aí não é natural, ela é proveniente então da fermentação lática, como eu comentei, né? Então, a presença de bactérias que vão utilizar o açúcar do leite e transformar ele em ácido lático. Quanto maior essa acidez, eu posso fazer uma associação direta com maior conteúdo, tá? Maior desenvolvimento bacteriano, ou seja, né, problemas então microbiológicos que deterioram e depreciam a qualidade do leite a um ponto tal que não possa mais ser utilizado nem para consumo humano e nem para a elaboração de produtos derivados. A acidez natural do leite ela vai variar entre 0,3% e 0,17%, sempre expresso em ácido lático. Tá? Como já comentei, a elevação da acidez é determinada pela transformação da lactose por enzimas microbianas na fermentação lática, né? Isso aí não é interessante quando se fala no leite. Agora, quando a gente tratar do iogurte, a fermentação lática ela é importante, mas sempre a gente tem que ter em mente. Quando um produto é fermentado, essa fermentação é realizada em condições controláveis, né? E quando é algo depreciativo, são condições que eu não controlei. Então, por isso que é indesejável. O aspecto do leite, ele é líquido homogêneo, formando uma camada de gordura na superfície quando deixado em repouso. Você observa muito essa separação da gordura da água quando o leite é congelado. Aí você consegue ver que tem essa separação. Não pode conter substâncias estranhas, devendo estar sempre limpo. O pH, como eu já tinha comentado anteriormente, varia entre 6,6 e 6,8. É um alimento pouco ácido, tá? E com mamite, pode chegar a 7,5, né? Indicador então de infecção, tá? E dúbio, e esse leite não pode ser, em hipótese alguma, ser consumido ou utilizado como matéria-prima na elaboração de produtos derivados. A densidade entre 1,023 gramas por ml a 1,040. O valor médio tá presente, tá? Inclusive na legislação é 1,032. Tá? É importante saber a densidade porque é um método fácil de ser, né, os resultados, né? Só usar um termolacto densímetro e eu consigo ver a densidade. A densidade acima da média ou abaixo representa então algum problema. Então, por exemplo, leite com alto teor de gordura apresenta maior densidade em relação ao leite com baixo teor de gordura, em razão do aumento do estado seco desengordurado que acompanha com o aumento do teor de gordura. Também se há fraude com adição de água para aumentar o volume de leite, a densidade ela vai ficar mais próxima a 1, que é a densidade da água. Então, isso aí se consegue detectar rapidamente a existência ou não de fraude. O ponto de congelamento também ele pode colaborar para verificar se houve fraude ou não, principalmente pela adição de água em função do ponto de congelamento, tá? Que sabe-se que da água pura é 0 graus Celsius, em mistura esse valor é diferente, tá? O do leite aproximadamente é menos 0,531 graus Celsius, né, negativos. Então, quanto esse valor mais próximo de zero, significa que houve adição de água, ou seja, a água não está mais em torno de 88%, está acima, tá? E faz com que diminua a concentração dos demais nutrientes, tá? Isso aí não é legal. E o ponto de ebulição é bem semelhante ao ponto de ebulição da água, tá? Entre 100 e 101 graus Celsius não altera. É mais significativo o ponto de congelamento, a adição de água, do que na verificação pelo ponto de ebulição. Tá? E outros dados também interessantes é a tensão superficial,
tá? Que se tem, você pode medir, verificar ou não se teve adição, né, de alguns componentes ou retirada dos mesmos, né? Então, todas essas propriedades químicas, elas são interessantes para avaliar a qualidade química do leite, principalmente do leite que chega no laticínio e que vai ser usado tanto na parte no invase, com os estados de usar o leite como alimento, ou na elaboração dos produtos derivados, tá? Em relação à viscosidade, o leite ele é mais viscoso que a água, o que é natural porque ele tem uma série de moléculas dissolvidas ou dispersas ou emulsionadas, né, como por exemplo proteínas e lipídios, tá? Isso pode também sofrer alterações com processamento industrial, ou seja, na elaboração de produtos derivados, tá bom? E para finalizar essa videoaula, são fatores que influem na composição química do leite. A individualidade do animal, idade, raça, né? A gente já viu isso nas diversas tabelas apresentadas nessa videoaula. A alimentação do animal, porque é do que o animal consome, né, na sua dieta, que vai retirar nutrientes que vão ser utilizados na elaboração do leite, tá? A porção da ordenha também. A estação do ano, né? Sabe-se que no inverno o animal ele consumir silagem, né, não, ração seca, digamos assim, não consegue estar mais solto consumindo pastagem, é um animal então que também vai beber menos água, então é um leite que vai ter maior teor de gordura e menor de água e vice-versa. A quantidade de leite produzida, ainda mais se esse animal ele não consome muita água, então provavelmente o leite produzido ele vai ter um estado seco maior, né? O estado de saúde da vaca também pode influenciar e o intervalo entre as ordenhas, né? Tem que respeitar para que tenha a concentração de todos os nutrientes, né, necessários para a nutrição. Bom, pessoal, era isso. Finalizamos a videoaula e em breve nos encontramos para conversar sobre outros temas dessa importante tecnologia. Até mais!